Boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite em que vamos iniciar esse curso intensivo, que eu chamo de intensivo, sobre a Sagrada Escritura e a revelação de Deus. Eu intencionalmente grupava essas duas coisas porque, como vamos desenvolver hoje, é impossível entender bem o que é a Sagrada Escritura se a gente não busca entender, em primeiro lugar, o que significa a revelação de Deus. Porque a Sagrada Escritura faz parte da mesma revelação de Deus, Deus que se revela. Espero que estejam bem preparados. Vai ser, como eu falei, intensivo. Vai ter bastante informação. É um esboço só sobre o qual espero vocês poderem melhorar, profundizar, alcançar um maior conhecimento do que é a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica em si. E assim poderem transmitir tudo isto aos seus alunos, seus catequizandos, para poderem viver melhor a sua vida na fé. Vamos começar. Vamos colocar tudo, como já falei ao início, nesta área, nessa maneira de entender a Sagrada Escritura. Estou baseando toda a minha reflexão sobre o Catecismo da Igreja Católica, usando aqui nas representações que coloquei aqui ao lado, citas, números do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, números bem breves, como maneira de simplesmente encapsular o que é que vamos estudar hoje. Eu deixo para vocês depois entrar e ver quais são os números que vou colocar na descrição desse vídeo do Catecismo da Igreja Católica e ir profundizando. O trabalho é bem mais amplo do que eu vou colocar hoje. E cabe a cada um de nós fazer esse trabalho, conhecer melhor a nossa fé, o que a Santa Igreja coloca como doutrina para nós. Por isso, vamos ver hoje esses pontos. Vamos ver o homem como capaz de Deus, capaz de entender com sua mente, com seu coração, com sua inteligência, o que é que Deus revelou. Depois vamos ver de uma maneira muito breve também esse Deus que vem ao encontro do homem. Essa interação entre o homem criado por Deus, capaz de conhecer a Deus, e o Deus que vem ao encontro do homem para se revelar. E propriamente o que é a revelação de Deus e finalmente um pouco da transmissão desta revelação de Deus. Nós recebemos, nós transmitimos para os outros. Nós vamos começar com esse número 2 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler brevemente aqui e depois comentar. Ao criar o homem à sua imagem, o próprio Deus inscreveu no coração humano o desejo de ouvir, o desejo de ver a Deus. Mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que ele procura sem descanso. Aí tem pontos para uma grande meditação.
grande orar e conhecer a Deus. Se Deus que vem ao nosso encontro para se revelar. E ainda que nós muitas vezes ignorantes, quer dizer, sem o conhecimento de Deus, pode ser inculpavelmente, ninguém me ensinou, pode ser culpavelmente, não me esforcei, não busquei conhecer esse Deus. Deus não deixa de buscar o homem, não se cansa de nos buscar para se revelar a nós, se dar a conhecer o seu plano benevolente de salvação. Aí temos um Deus maravilhoso que, tendo nos criado para Ele mesmo, não fica assim sedentário, sem fazer nada. Está muito ativo, nos buscando, porque nos ama. E quer que cada um de nós conheça a Ele plenamente e que demos a resposta adequada àquele Deus que se revelou. Depois disso, o catecismo, o compêndio naquele mesmo número. Por natureza e por vocação, o homem é um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus, é vínculo íntimo e vital com Deus que confere ao homem a sua dignidade fundamental. Deus nos criou com uma grande marca de interrogação no coração. Somos curiosos por natureza. Não nos contentamos com o mundo criado. Dentro de nós temos o desejo de saber o porquê das coisas. Por que estamos aqui? E nisto nós descobrimos em nós mesmos esta capacidade de Deus, do sobrenatural, daquela coisa que vai além de o que podemos experimentar aqui e agora. O que nós chamamos o sentido religioso do ser humano. Sentido religioso não no sentido de que nós podemos criar a nossa própria religião, como ha acontecido muitas vezes na história, sino que fomos criados para ser e crer na religião. De repente, a palavra religião não é a palavra certa que queremos usar nesse momento, mas dá para entender esse desejo de conhecer o divino, conhecer o sobrenatural. Está inscrito no coração de cada um de nós. Queremos ter essa experiência religiosa de entrar em comunhão com Deus nosso Senhor para conhecer Ele e ser conhecidos por Ele, para amar Ele e sermos amados por Ele. Cada um de nós, eu tenho uma certeza, já fizemos de uma maneira ou outra essa experiência, né, de querer conhecer Deus, conhecer mais, de não ficar contentes com o simplesmente criado material. Continua o catecismo, agora estamos citando o catecismo da Igreja Católica, nos números 44 e 45. O homem é por natureza e vocação um ser religioso. Em Deus o homem encontra sua felicidade. Então, quando nós encontramos a Deus, quando buscamos encher o coração com aquilo que Deus é e revela para nós, é quando encontramos a nossa felicidade. Já sabemos essa frase tão famosa de Santo Agostinho, dizendo: Senhor, criastes o coração para ti. Não é? E o meu coração fica inquieto até descansar em ti. Eu não citei, obviamente,
de uma maneira exata a frase de Santo Agostinho, mas o sentido é isto. Nosso coração deseja a Deus, quer conhecer Ele. E somente quando direcionamos o coração para o verdadeiro Deus, somos capazes de alcançar a plenitude da nossa felicidade. Cada pessoa humana tem como princípio fundamental: quero ser feliz. Eu não conheço ninguém que quer ser triste de verdade, que busca assim ativamente a tristeza. A tristeza é a falta do bem, a falta da verdade, a falta de Deus. Nós queremos a felicidade, fomos criados para sermos felizes. Já no Catecismo 46 diz: na criação e na escuta da consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus. Isso é importante. Um homem simples, sem educação, sem ser evangelizado por ninguém, tem no coração esta inquietude pelo divino e se escuta a sua consciência moral, aquela voz interior que indica para ele o bem que deve fazer, o mal que deve evitar, ainda que nunca ouviu falar dos 10 mandamentos ou outro ensinamento moral, esse homem pode alcançar a certeza da existência de Deus. Simplesmente por observar o mundo criado, ele pode alcançar, afirmar com uma certeza que um Deus deve existir. Para ele é difícil alcançar uma plenitude, uma afirmação certa de que Deus existe somente usando a razão. Pode alcançá-lo. Tem 5 vias que Santo Tomás de Aquino coloca como esse processo de afirmar que Deus deve existir. Um é o que se chama esqueci a frase exata, mas diz mais ou menos assim: se alguma coisa está em movimento, deve ter alguma coisa que iniciou o movimento daquela criatura. E aquilo que deu o início do movimento deve também ter recebido aquele impulso do movimento. E, logicamente, nós não podemos recorrer para trás a um infinito de empurrar. Nós precisamos aquela coisa inicial que fixo, imóvel, empurrou, causou um movimento de todas as outras coisas. Esta coisa nós chamamos Deus. Aquilo que iniciou tudo. É um processo lógico, um processo do entendimento da razão humana que chega a esta conclusão. É isto que nós, na profundidade, chamamos a capacidade de Deus, o homem capaz de Deus, usando a sua razão, usando seu intelecto, as experiências e sua memória, pode afirmar que deve existir um Deus. Mas é impossível para ele saber, conhecer quem é este Deus. Quais são as suas características. Por isso, diz o compêndio no número 4, por isso é que Deus quis iluminar o homem com a sua revelação. O que nós não podemos pela nossa própria natureza, Deus nos dá pela revelação.
ele revela quem ele é, como Criador do mundo, etc. Então não é simplesmente pelo processo humano que alcançamos essa plenitude da revelação, sendo que é Deus mesmo que se revela a nós. O que é exatamente que Deus revela? Revela para nós as verdades que excedem o entender. Aquelas verdades que são além de nosso entendimento e a nossa razão. Ele revela as verdades religiosas, aquelas coisas que nós praticamos pela fé, mas vêm de Deus. Ele revela as verdades morais, o bem e o mal. Temos um certo sentido moral no coração, mas sem a revelação de Deus, nunca podemos ter a certeza de que isto que eu penso que é bom para mim, é bom para todo mundo. Isso que eu penso que é mal para mim, é mal para todo mundo. É só quando temos Deus que vem ao nosso encontro e abre a nossa mente para estas realidades, estas verdades, podemos afirmar que isto é bom para todos. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher uma só natureza humana, no qual Ele vai derramando toda a sua sabedoria e conhecimento para a gente conhecer a Deus e afirmar não somente que Deus existe, sino que é um Deus bondoso, é um Deus que quer uma resposta da gente. Isso nos leva agora a entrar um pouco mais na revelação de Deus. Tudo o que eu falei até agora são os primeiros capítulos do Catecismo da Igreja Católica que vão preparando o caminho para entender o que é a revelação e, entendendo o que é a revelação, entender o que é a Sagrada Escritura, o que é a santa tradição da Igreja, o magistério que comprova isto e mantém tudo para nós integramente transmitido a todas as gerações, etc., etc. Por isso, eu não quis iniciar diretamente na Sagrada Escritura. É muito necessário ter esse alicerce sobre o qual podemos entender melhor o que é a Sagrada Escritura. Cabe a vocês, no seu estudo pessoal, pegar o Catecismo da Igreja Católica e ler assim demoradamente, até com meditação, esses números, para que possa ter um bom conhecimento do que é a Sagrada Escritura e a Sagrada Revelação. Vamos para frente agora. A revelação de Deus. O que é que Deus revela ao homem? Deus revela, em primeiro lugar, a si mesmo. Não é um catálogo de informação que Ele dá para nós, um decálogo de normas. O que Ele está revelando é quem Ele é. Qual é a sua, desculpe usar a palavra agora, qual é a sua personalidade? A palavra personalidade é muito imprópria para o que nós queremos falar, mas só para, de uma maneira comparativa, entender. Porque se trata de uma relação pessoal com Deus. Então Ele se revela a si mesmo quem Ele é. Revela para nós a sua própria bondade. É diferente de muitas outras religiões que têm vários deuses, Deus bom, Deus mau, o princípio do bem, princípio do mal no mundo, como dois deuses combatendo um com o outro. Nós não temos
esta ideia da divindade de Deus. Deus é bom. A sua característica é a bondade. Ele revela para nós a sua própria bondade. E isso nós encontramos várias vezes na Sagrada Escritura. Não se revela como um Deus mau. Aquelas frases, de repente, da Bíblia em que encontramos o homem, o escritor, dizendo alguma coisa dos efeitos do mal, atribuindo para Deus, é o homem reclamando. E reclama porque não conheceu esse Deus que vai se revelando aos poucos aos homens. Mas se nós pegamos a Sagrada Escritura sempre buscando encontrar a Deus, vamos encontrar sempre a sua bondade. A sua sabedoria revela para nós que o plano pelo qual Ele criou todo o universo é um plano sábio. Ele sabe o que faz. Ele criou tudo com o intuito de fazer ordem no mundo para o bem, para nosso bem, para a criação. Tudo tem a sua ordem em Deus porque Ele quis essa ordem como uma maneira de se revelar a nós. Só uma parêntese agora, voltando para aquele somos capazes de Deus. Nada que Deus revela fica como ininteligível. Somos incapazes de entender o que Deus revelou. Tudo que Deus revela se encaixa perfeitamente no conhecimento, na razão humana. Não é que Ele revela coisas que nós não podemos entender. Isso faz parte da sabedoria de Deus. Ele revela a si mesmo para que as pessoas, nós, você, eu, consigamos entender quem Ele é e o que Ele quer de nós. Como é que Deus se revela ao homem? Pois mediante acontecimentos e palavras. Primeiro acontecimento é a mesma criação, mas através de outros acontecimentos Ele vai se revelando aos homens em concreto, que a Bíblia está cheia de obras, acontecimentos históricos, homens e mulheres que fizeram a experiência de Deus e depois foram escritos para nós aprender destas experiências. Ele revela seu desígnio de benevolência, a bondade, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele criou para o bem e não para o mal. O pecado que podemos falar agora, o pecado de Adão e Eva é o que iniciou a desordem na criação. Na verdade, iniciou já com Lúcifer, com Satanás, que antes negou a sua própria natureza, queria ser como Deus mesmo. A desordem no mundo iniciou pelas criaturas, não por Deus. Deus não criou nada mal. Tudo é perfeito e tudo é para o bem da sua própria criação. Se tiver mal, se tiver desordem, vem das próprias criaturas. Deus é bondoso e Ele quer revelar para nós a sua própria bondade, para nós, apreciando e amando o que Ele criou, possamos alcançar uma maior imitação da bondade de Deus. Agora, tudo isso Deus vai revelando por etapas. Nós seríamos incapazes de receber de uma só vez tudo que Deus quis revelar, até a revelação em Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos.
Se não tiver uma longa preparação através da história e muitos homens e mulheres e suas experiências com Deus, nós seríamos incapazes, seria recusar aceitar tudo isto. Ia se revelando aos poucos, primeiro com a mesma criação, a criação do homem e da mulher, com sua queda, o início do pecado no mundo. Depois de um longo tempo, começou já a revelar que quer salvar o mundo pelos relatos de Noé e o mal do mundo que Deus não quis, mas para, reiniciar, selecionou Noé, sua família, vários animais, mandou ele construir um arco para salvar de um dilúvio que ia mandar. Depois, através de Abraão, iniciou o que seria um novo povo de Deus, em que ele elegeu esse povo, separando o povo do mundo para revelar seu plano de salvação e ir preparando o povo para aceitar as futuras revelações. Ele, através da experiência de Israel no Egito, na escravidão, resgatando eles através das obras de Moisés, deu para entender como ele quer salvar a humanidade. Na sua bondade, não quer deixar na escravidão. E vai manifestando grandes obras e milagres como prova do seu poder, do seu domínio sobre todas as coisas. Na aliança no Sinaí, os 10 mandamentos vai revelando aquele caminho que ele espera para cada pessoa humana seguir. Muitos dos mandamentos, quase todos são negativos. Não é? Um é positivo, honra pai e mãe. As outras são proibições. Mas nesse decálogo, nesses 10 mandamentos, encontramos Deus revelando a nossa própria natureza, como devemos viver, um código moral do bom comportamento. E se comportando bem, o homem está imitando aquela bondade de Deus que se revela a nós. Da descendência do rei Davi, já profetizaram o nascimento de um Messias, um Salvador, aquele que virá, assim como Davi, uma figura do Messias, será aquele que vai reinar sobre toda a criação, criando um novo reinado no mundo. Esse Jesus que veio e revelou que Deus é Pai, que Deus é Espírito Santo. É aquela revelação realizada no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo mesmo, mediador e plenitude da revelação. Quando Deus revela, Ele está revelando a si mesmo, mas na palavra de Deus, no Filho que nasce para nos salvar. E sendo o Filho unigênito de Deus feito homem, Ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Isso nós chamamos o ápice, o cume da revelação, da plenitude da revelação. Em Cristo não tem mais. Deus revelou tudo para nós. Veremos isso um pouco mais para frente. Deus sempre quis se aproximar cada vez mais de nós. E na encarnação de Jesus Cristo, temos a revelação perfeita. Deus que vem ao nosso encontro na mesma carne humana. Como o envio do Filho e o dom do Espírito Santo, a revelação está finalmente completada. Ainda que a fé da Igreja deve recolher todo o seu significado ao longo dos séculos.
Então, tudo que Deus quis revelar, Ele revelou em Jesus Cristo e enviando o Espírito Santo. Se nós somos incapazes de entender tudo isto em um momento da história, pois não é que Deus está revelando novas coisas. Ao contrário, o homem desenvolvendo seu intelecto, desenvolvendo as suas técnicas para entender, vai descobrindo no que Deus já revelou a plenitude desta revelação. Assim, coisas que ao início até os apóstolos não entenderam perfeitamente, com o tempo nós conseguimos entender mais. Deus revelou coisas a nós que os apóstolos não conheciam? Não é isto que quero dizer. Mas estou dizendo que profundizar tudo isto só vem com o tempo. E nós, privilegiados, entendemos melhor as coisas de Deus na igreja do que os primeiros cristãos. Às vezes pensamos que é o contrário, seria bem melhor ser um dos primeiros cristãos. Mas onde nós nos encontramos, somos privilegiados. É Deus que se revela a nós. O catecismo, nessa parte, como em muitas partes, ou termina com um cântico, um poema, alguma coisa espiritual. Nesse caso, coloca de São João da Cruz, um poema que ele escreveu. Eu coloquei aqui em espanhol, original, e eu não fiquei contente com aquilo que colocaram em português no catecismo, então fiz a minha própria tradução do espanhol para o português, que diz: porque em nós dá, como nos deu a seu Filho, que é uma palavra sua, que não tem outra, tudo nos falou junto, e de uma só vez, nesta só palavra, e não tem mais que falar. Então, Deus falou. Podemos dizer que é isto uma maneira de entender a revelação. Deus falou. Deus se comunicou. A primeira maneira de falar, comunicar, foi a mesma criação. Aos poucos ia conversando com os homens, Moisés, Abraão e outros. E finalmente, por sua palavra, com P maiúsculo já, seu Filho Jesus Cristo, nós recebemos a plenitude da revelação de Deus. É de uma só vez, nesta só palavra, Jesus é a palavra, Ele é a revelação e não tem mais que falar. Quer dizer, em Cristo Jesus, toda a revelação que Deus quis, Ele já deu para nós. Espero que essa reflexão hoje tenha sido uma boa introdução à revelação e à palavra de Deus, que nós vamos partilhar um pouco de aqui a poucos minutos. Vou colocar, ainda não tenho o link para o Meet, mas vai ser transmitido para vocês. Vamos encerrar esta transmissão agora, tomar uma pequena pausa de 5 minutos. E nesses 5 minutos podem tomar uma água, iniciar a conexão ao Meet para podermos ter essa partilha. E esperamos que com as experiências uns e outros profundizar, apreciar cada vez mais o que é que Deus revelou para nós. Daqui a pouco a gente se encontra no Meet. Que Deus abençoe a todos vocês.